Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. O sol se punha sobre a cidade do México, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que refletiam nas janelas dos arranha-céus. Do terraço do meu apartamento de cobertura, eu observava a cidade aos meus pés, um copo de uísque na mão, enquanto tentava apagar da memória os olhos dele. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem. Um endereço. 15 minutos depois, eu estava lá, em um quarto de hotel de luxo no centro histórico. A porta estava entreaberta. Entrei sem hesitar. Luan estava de pé junto à janela, o corpo esguio recortado contra o céu noturno da cidade do México. Ele se virou lentamente ao ouvir meus passos. Nossos olhares se encontraram e todo o ar deixou meus pulmões. Aquele olhar, intenso, profundo, quase doloroso de tão belo, era o mesmo que me perseguia em sonhos há semanas. "Você veio", ele disse, a voz baixa carregando aquele sotaque brasileiro que fazia meu corpo inteiro estremecer. "Eu sempre viria para você", respondi, atravessando o quarto em passos largos. Quando nos encontramos não houve palavras, apenas o impacto de nossos corpos, a urgência das minhas mãos em seu rosto, em seus cabelos, a pressão quase violenta dos meus lábios contra os dele. Ele correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos agarrando minha camisa, puxando-me para mais perto, como se quisesse fundir nossos corpos. O beijo tinha gosto de desespero, de saudade, de medo, de promessas quebradas e esperanças renascidas. Senti o calor de sua pele sob minhas palmas, o tremor de seu corpo contra o meu. Empurrei-o contra a parede, pressionando meu corpo ao dele, sentindo cada curva, cada ângulo, cada batida acelerada de seu coração. "Eles vão nos encontrar", ele sussurrou contra meus lábios, os olhos semicerrados de desejo e preocupação. "Deixe que encontrem", respondi, meus dedos traçando o contorno de sua mandíbula, descendo pelo pescoço, sentindo seu pulso acelerado sob minha pele. Nada mais importa agora. Naquele momento, com a cidade pulsando abaixo de nós, e o perigo à espreita nas sombras, só havia Luan, só havia nós. E eu estava disposto a arriscar tudo, minha carreira, minha família, minha própria vida, apenas para ter mais um momento com ele. Este é o nosso começo. Um começo que nasceu no fim. 3 meses antes. Meu nome é Matias Ferrer, e até 3 meses atrás, eu achava que conhecia o poder. Como herdeiro da dinastia Ferrer, uma das famílias mais influentes no sistema jurídico mexicano, eu cresci cercado por privilégios, influência e expectativas esmagadoras. Aos 34 anos, eu já havia conquistado o que a maioria dos advogados leva uma vida inteira para alcançar. Era sócio majoritário do escritório Ferrer. Em associados, tinha uma lista de clientes que incluía políticos poderosos e empresários bilionários, e carregava a reputação de nunca perder um caso. Minha vida seguia um plano meticulosamente traçado desde minha infância. Cada passo, cada conquista, cada relacionamento, tudo calculado para aumentar o poder e a influência da família Ferrer. O que ninguém sabia, nem mesmo meu pai, era que por trás da minha fachada de advogado implacável e playboy descompromissado, escondia-se um segredo que poderia destruir tudo que minha família construiu por gerações. Era uma sexta-feira quando recebi a ligação que mudaria tudo. Francisco Silva, um dos maiores empresários do Brasil e cliente de longa data de nosso escritório, precisava de minha assistência em São Paulo para finalizar um negócio delicado. Normalmente, eu mandaria um dos meus associados, mas Silva era importante demais e o caso complexo demais para delegar. 16 horas depois, eu desembarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde um motorista já me aguardava. São Paulo era diferente da cidade do México, mais cinza, mais caótica, se é que isso era possível. Havia um pulso diferente naquela megalópole, uma energia que parecia vibrar pelo asfalto. Após uma reunião de 4 horas com Silva e seus executivos, eu estava exausto, mas também irrequieto. Era sábado à noite, e a ideia de ficar preso no quarto de hotel não me atraía. Foi quando Silva mencionou, quase casualmente, um lugar que eu precisava conhecer.
Não é para qualquer um, ele disse com um sorriso cúmplice. Mas você não é qualquer um, Matias. Ele rabiscou um endereço em um cartão e o deslizou pela mesa. Diga que vai a meu convite. Aproveite São Paulo de verdade. Algumas horas depois, trajando um terno italiano feito sob medida, eu estava na frente de uma porta discreta em um prédio histórico no centro da cidade. Não havia placa, apenas um segurança com olhar penetrante que assentiu quando mencionei o nome de Silva. O interior era um estudo em luxo discreto. Iluminação baixa, móveis antigos, cuidadosamente restaurados, uma mistura eclética de pessoas elegantes conversando em voz baixa. No fundo, um bar longo de madeira escura era presidido por um bartender de movimentos elegantes. E foi ali, sentado sozinho no balcão, que o vi pela primeira vez. Ele estava com um drink âmbar nas mãos, observando o líquido como se contivesse algum segredo. Cabelos escuros e ondulados caíam sobre sua testa, lábios cheios curvados em um meio sorriso enigmático. Havia algo nele, uma aura de mistério, um ar de despreocupação calculada, que imediatamente captou minha atenção. Como se sentisse meu olhar, ele ergueu os olhos. E naquele instante, quando nossos olhares se encontraram pela primeira vez, algo dentro de mim se quebrou e se recompôs, transformado. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase pretos, com um brilho que parecia penetrar todas as camadas cuidadosamente construídas da minha personalidade. Foi como ser visto, realmente visto, pela primeira vez na vida. Contra todas as minhas regras de autopreservação, caminhei até o bar e sentei ao seu lado. Este lugar parece guardar muitos segredos, comentei em espanhol, pedindo um whisky com um gesto para o bartender. Ele me estudou por um momento, um sorriso lento se formando em seus lábios. Os melhores lugares sempre guardam. Respondeu em português, sua voz mais grave e melodiosa do que eu esperava. Mudei para o inglês, terreno neutro. Matias Ferrer. Apenas Luan, ele respondeu, também em inglês, estendendo a mão. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Sua mão era quente, seu aperto firme, seus dedos longos e elegantes. Apenas Luan, repeti. Misterioso. Ele riu, um som rico e genuíno que fez algo em meu peito se contrair. Nem todo mistério precisa ser resolvido, Sr. Ferrer. Matias, corrigi automaticamente. Matias, ele repetiu, e meu nome nunca soou tão certo quanto naqueles lábios. As horas seguintes se dissolveram em uma névoa de conversas, risos e olhares prolongados. Luan era inteligente, articulado, com um senso de humor afiado e uma maneira de falar que me fazia querer ouvir cada palavra. Ele contou pouco sobre si mesmo. Era arquiteto, morava em São Paulo há alguns anos, gostava de jazz e literatura russa. Mas cada fragmento de informação parecia um presente precioso. Quando o bar começou a esvaziar, percebi que não queria que a noite acabasse. Há um lugar que serve o melhor café da manhã da cidade, ele disse como se lesse meus pensamentos. Abre às 5 da manhã para os trabalhadores do mercado. Olhei para meu relógio. 3h42 da manhã. Perfeito, respondi, ignorando a reunião que tinha às 11 horas. Caminhamos pelas ruas desertas de São Paulo, o ar frio da madrugada nos envolvendo. Luan falava sobre a arquitetura dos prédios históricos que passávamos, gesticulando com mãos expressivas. Eu o observava mais do que ouvia, fascinado pelo modo como seu rosto se animava, como seus olhos brilhavam ao falar de coisas que amava. Em um momento ele parou abruptamente e se virou para mim. Você está realmente ouvindo ou só fingindo interesse? Perguntou, mas havia um sorriso em sua voz. Estou observando, respondi honestamente. Ele inclinou a cabeça, intrigado. E o que vê? Alguém que me faz questionar tudo o que pensei saber. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, muito mais sinceras do que estava acostumado a ser. Por um momento, o sorriso brincalhão de Luan desapareceu, substituído por uma expressão que não consegui decifrar. Então, sem aviso, ele deu um passo à frente, eliminando o espaço entre nós. Posso? Murmurou, seus olhos fixos nos meus. Não consegui falar. Apenas assenti. Quando seus lábios tocaram os meus,
Foi como se o mundo inteiro se reduzisse àquele ponto de contato. O beijo começou gentil, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Minhas mãos encontraram sua cintura, puxando-o para mais perto, enquanto as dele se enredavam em meu cabelo. Ali, em uma rua deserta de São Paulo, nas primeiras horas da manhã, beijei um homem que mal conhecia e senti como se finalmente estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Quando nos separamos, ambos ofegantes, Luan sorriu. Um sorriso diferente, mais suave, mais vulnerável. Isso não estava nos meus planos, ele admitiu. Nem nos meus, respondi, ainda sentindo o fantasma de seus lábios nos meus. Ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Vamos por aquele café, então você pode me contar quais eram seus planos e por que eu acabei de arruiná-los. Rindo, deixei que ele me guiasse pelas ruas da cidade que começava lentamente a despertar. O café da manhã se estendeu até o meio-dia. Perdemos nossas respectivas reuniões, perdemos a noção do tempo, perdemos-nos em conversas que fluíam de um tópico a outro sem esforço. No pequeno café empoeirado, com o cheiro de pão fresco e café forte no ar, contei a Luan coisas que nunca havia contado a ninguém, sobre a pressão da família Ferrer, sobre os segredos que guardava, sobre o vazio que sentia apesar de todo o sucesso. Ele ouviu sem julgar, seus olhos nunca deixando os meus, ocasionalmente estendendo a mão para tocar meu braço ou minha mão, como se para dizer, estou aqui, estou ouvindo. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 2 da tarde. Merda, murmurei. Tenho uma videoconferência em 1 hora. Luan assentiu, compreensivo. Acho que o mundo real está nos chamando de volta. Paguei a conta apesar de seus protestos e saímos para a luz ofuscante da tarde. Na calçada, ficamos um de frente para o outro, subitamente desajeitados, como adolescentes após um primeiro encontro. Estou em São Paulo até quarta-feira, falei, odiando o quão esperançoso soava. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que havia me atraído no bar. É tempo suficiente para muitas coisas, Matias Ferrer. Trocamos números, e ele me beijou rapidamente antes de chamar um táxi. Observei o carro se afastar, sentindo uma mistura confusa de euforia e medo. Em poucas horas, Luan havia desafiado cada regra, cada barreira que eu havia erguido ao longo de anos. E ao invés de pânico, tudo o que sentia era uma ansiedade quase dolorosa para vê-lo novamente. Naquela noite, deitado na cama do hotel, revivi cada momento, cada palavra, cada toque. Meu celular permaneceu silencioso. Nenhuma mensagem de Luan. A dúvida começou a se insinuar. Tinha sido apenas uma aventura de uma noite para ele? Algo para passar o tempo com um estrangeiro que logo iria embora? Dormi um sono inquieto, povoado por sonhos nos quais corria por labirintos de ruas desconhecidas, sempre chegando tarde demais, sempre perdendo algo crucial. Acordei com o toque do meu celular. Era Francisco Silva. Matias, precisamos conversar. Sua voz estava tensa. Houve complicações. Sentei-me na cama, instantaneamente alerta. Que tipo de complicações? Não por telefone. Encontre-me no meu escritório em 1 hora. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Tomei um banho rápido, vesti um de meus ternos mais intimidadores e estava a caminho do escritório de Silva quando meu celular vibrou com uma mensagem. Era de Luan. Desculpe o silêncio. Precisamos conversar. É importante. Hoje à noite, mesmo lugar, 20 horas. Senti um aperto no peito. A mensagem soava séria, quase sombria. O que poderia ser tão importante? Conhecíamos-nos há menos de 24 horas. Respondi com um simples "estarei lá" e guardei o celular, tentando focar na reunião que estava por vir. Mas enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito caótico de São Paulo, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar drasticamente em minha vida. Mal sabia eu o quão certo estava. Se você está gostando dessa história, não deixe de dar like e se inscrever no canal. A jornada de Matias e Luan está apenas começando, e prometo que as revelações que virão vão deixar você sem fôlego. Compartilhe nos comentários o que você achou deste primeiro capítulo.
A reunião com Francisco Silva não foi como eu esperava. Seu escritório ocupava o andar mais alto de um edifício espelhado no coração financeiro de São Paulo. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Silva parecia indiferente à paisagem impressionante. Ele estava parado junto à janela, as costas rígidas, os olhos fixos em algum ponto distante. "Matias", ele disse sem se virar, "você confia em mim?" A pergunta me pegou desprevenido. Silva e minha família mantinham relações há décadas. Ele havia me conhecido quando eu ainda era criança. "Claro", respondi automaticamente, observando com cautela enquanto ele se virava. Havia algo diferente em seu rosto, uma tensão que não estava lá no dia anterior. "Preciso que você saia de São Paulo. Hoje, agora!" Franzi o senho. "O quê? Por quê?" Silva suspirou pesadamente. "Surgiu um problema. O negócio que viemos fechar está atraindo atenção indesejada. Pessoas perigosas." "Que tipo de pessoas perigosas?" perguntei, meu instinto de advogado imediatamente em alerta. "O tipo que você não quer conhecer", Silva disse secamente. "Você é filho de Carlos Ferrer. Isso faz de você um alvo valioso." Meu estômago se contraiu. Não era a primeira vez que o nome do meu pai atraía ameaças. A família Ferrer tinha muitos inimigos. "Você está me dizendo que há pessoas que querem me sequestrar?" perguntei, tentando manter a voz calma. Silva não respondeu diretamente. "Tem um jato particular esperando no aeroporto. Em 3 horas você pode estar de volta à Cidade do México, seguro." Pensei em Luan, em seu pedido para nos encontrarmos esta noite. Pensei em seus olhos, em seu sorriso, na maneira como seus lábios se sentiam contra os meus. "Não posso ir hoje", disse firmemente. "Amanhã." Silva me estudou por um longo momento. "Isso não é como você, Matias. Sempre foi cauteloso, calculista. O que mudou?" "Tudo", pensei. Em 24 horas, tudo havia mudado. "Tenho um compromisso esta noite", respondi simplesmente. "Importante. Um lampejo de algo, compreensão, talvez." Passou pelos olhos de Silva. "Ah", ele disse suavemente. "Entendo." Senti meus músculos tensos. O que exatamente ele entendia? "Tenho 34 anos, Francisco. Sei cuidar de mim mesmo." Mantive minha voz firme, profissional. Ele assentiu lentamente. "Claro que sabe. Foi treinado pelos melhores." Um sorriso enigmático tocou seus lábios. "Como seu pai." O comentário provocou um arrepio em minha espinha. Poucos sabiam sobre o treinamento que meu pai havia insistido que eu e meus irmãos recebêssemos. Não era algo que a dinastia Ferrer anunciava publicamente. "Apenas tome cuidado", Silva continuou. "E saia de São Paulo até amanhã ao meio-dia. Por mim." Concordei com a cabeça e a reunião terminou abruptamente. Enquanto era conduzido para fora do escritório, não pude deixar de notar os 2 seguranças adicionais no corredor. Homens de ombros largos com olhares atentos e volumes suspeitos sob os paletós. De volta ao hotel, verifiquei meu telefone. Nenhuma nova mensagem de Luan. Tentei focar no trabalho, em e-mails, em ligações para a Cidade do México, mas meus pensamentos continuavam voltando para ele e para o aviso de Silva. Às 19h30, deixei o hotel. O motorista parecia nervoso, seus olhos constantemente verificando o retrovisor. Eu também estava vigilante, anos de treinamento de segurança voltando automaticamente. Observe padrões. Identifique anomalias. Sempre tenha uma rota de fuga. O bar estava mais cheio do que na noite anterior. Escolhi uma mesa no canto com visão clara da entrada e das saídas de emergência. Pedi um whisky e esperei. 19h45. 20 réu. 20h15. Luan não apareceu. Às 20h30, enviei uma mensagem. "Estou aqui. Tudo bem?" Sem resposta. Às 21 reais, comecei a sentir uma inquietação que ia além da mera decepção. As palavras de Silva ecoavam em minha mente. Pessoas perigosas. Às 21h30, pedi a conta. Foi quando notei um garçom se aproximando com um envelope. "Para o senhor", ele disse colocando-o na mesa. O envelope era simples, branco, sem marcas. Dentro havia um cartão com uma única linha escrita à mão. "Não confie em ninguém, nem mesmo em Silva."
Reconheci a caligrafia instantaneamente, mesmo tendo visto apenas uma vez, quando Luan anotou seu número de telefone em um guardanapo. Meu coração disparou. O que diabos estava acontecendo? Levantei-me abruptamente, deixando o dinheiro na mesa. Enquanto saía, senti olhos me seguindo. Na rua, em vez de chamar o motorista do hotel, peguei um táxi aleatório. "Para onde?" perguntou o motorista. Hesitei. "Para onde? De volta ao hotel para fazer as malas e pegar o primeiro voo para o México?" Era o sensato, o seguro, o que Matias Ferrer, o herdeiro calculista dos Ferrer, faria. Mas eu não me sentia como aquele Matias. Não mais. "Espere um momento", disse ao motorista, e peguei meu telefone. Tentei ligar para Luan, direto para a caixa postal. Enviei outra mensagem. "Recebi seu bilhete. Onde você está? Estou preocupado." 10 minutos depois, quando estava prestes a instruir o taxista a me levar de volta ao hotel, meu telefone vibrou. Uma mensagem, não de Luan, mas de um número desconhecido. Um endereço seguido de "venha sozinho." Toda a minha formação, todo o meu instinto gritava que era uma armadilha. Mas se Luan estivesse em perigo... "Conhece este endereço?" perguntei ao taxista, mostrando a mensagem. Ele franziu a testa. "É no bairro Liberdade. Não é muito seguro essa hora da noite. Pode me levar lá?" O taxista hesitou, depois deu de ombros. "É seu dinheiro, patrão." Durante o trajeto, verifiquei a arma que carregava no coldre de tornozelo. Uma precaução que meu pai havia insistido que se tornasse um hábito sempre que viajava. A familiaridade do metal frio contra meus dedos trouxe pouco conforto. O endereço era um edifício antigo em uma rua estreita. A portaria estava vazia, a porta destrancada. No elevador, apertei o botão para o 5º andar, conforme a mensagem instruía. Quando as portas se abriram, encontrei um corredor mal iluminado. Apartamento 507 ficava no final. Parei diante da porta, a mão instintivamente pousando sobre a arma escondida. Respirei fundo e bati. Silêncio. Bati novamente, mais forte. A porta se abriu lentamente. O apartamento estava escuro. A única luz vinha da cidade através de janelas sem cortinas. Dei um passo hesitante para dentro, todos os meus sentidos em alerta máximo. "Luan?" chamei baixinho. Um movimento à minha direita. Virei-me rapidamente, a mão indo automaticamente para a arma. "Não faça isso", disse uma voz familiar. Luan emergiu das sombras, as mãos erguidas em um gesto pacificador. "Por favor." Meu corpo inteiro relaxou ao vê-lo ileso, mas a tensão não desapareceu completamente. Havia algo em seus olhos. Medo, preocupação, determinação. "O que está acontecendo?" perguntei, mantendo distância, apesar da vontade quase dolorosa de tocá-lo, de verificar se ele era real. Luan passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu já reconhecia. "É complicado. Tente me explicar." Insisti, observando enquanto ele se movia para acender um abajur próximo, lançando o apartamento em uma luz fraca e amarelada. O lugar era espartano. Poucos móveis, nada pessoal nas paredes. Não parecia um lar, mas um ponto de passagem. "Você realmente é Matias Ferrer?" ele perguntou abruptamente. A pergunta me pegou desprevenido. "O quê? Claro que sou. Filho de Carlos Ferrer, um dos advogados mais poderosos do México, o homem que conseguiu a absolvição de Miguel Santoro em 2017? Uma sensação gelada subiu por minha espinha. Meu pai havia defendido Santoro, um traficante notório, em um caso que atraiu atenção internacional. Havia rumores sobre como ele conseguiu a absolvição. Rumores que minha família trabalhou duro para suprimir. "Como você sabe disso?" perguntei, minha voz mais baixa, mais dura. Luan exalou lentamente. "Porque é o motivo pelo qual nos conhecemos." Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. "O quê?" Nossa, no bar não foi acidental." Ele admitiu, os olhos fixos nos meus, implorando por compreensão. "Eu sabia quem você era, sabia que estaria lá." Meu coração parecia feito de chumbo, pesado e doloroso contra minhas costelas. "Você me seguiu? Me espionou?" As implicações começaram a se formar em minha mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Tudo foi planejado? Nosso encontro, nossa conversa, o beijo? A última parte saiu quase como um sussurro.
mas vi a dor que causou em seu rosto. Não! Ele protestou, dando um passo em minha direção. Recuei instintivamente e ele parou, a mágoa evidente em seus olhos. Não tudo. Sim, eu sabia quem você era, e sim, estava lá por sua causa, mas o resto... Ele balançou a cabeça frustrado. O resto não estava nos planos. Eu não estava nos planos. Que planos? Exigi. Minha mente agora em modo advogado, analítico, calculando cada palavra, cada expressão. Luan hesitou. Então foi até uma mesa no canto. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Estendeu-a para mim com mãos que tremiam ligeiramente. Seu nome verdadeiro é Matias Ferrer e Castellanos, ele disse enquanto eu pegava a pasta. Nascido em 10 de fevereiro de 1991, na cidade do México. Segundo filho de Carlos Ferrer e Helena Castellanos. Formado com honras pela Universidade Nacional Autônoma do México e pela Harvard Law School. Sócio majoritário do escritório Ferrer em Associados desde os 29 anos, um recorde. Solteiro, sem filhos. Conhecidos. Reside em Polanco, na cidade do México. Rotina diária relativamente consistente. Academia às 5h30. Escritório às 7h. Raramente sai para almoçar. Sai do escritório entre 20h e 22h. Socializa principalmente em eventos profissionais. Ele recitava os fatos como se lesse de um relatório, cada palavra atingindo-me como um golpe físico. Abri a pasta para encontrar fotos, fotos minhas, saindo do meu apartamento, entrando no escritório, numa mesa de restaurante. Em algumas eu estava com outras pessoas, clientes, colegas. Em uma, estava com minha mãe durante nosso almoço mensal. Quem é você? Perguntei, a voz baixa e perigosa. Luan engoliu em seco. Meu nome verdadeiro é Luan Almeida. Sou jornalista investigativo. Jornalista? Repeti incrédulo. Você disse que era arquiteto. Eu menti. Ele admitiu simplesmente. Fechei a pasta com força. E por que um jornalista brasileiro estaria me espionando? Por que estou investigando seu pai? E Miguel Santoro? E Francisco Silva? O nome de Silva fez minha cabeça girar. Silva? O que ele tem a ver com isso? Tudo, Luan disse. Seus olhos nunca deixando os meus. Silva é o elo que conecta seu pai a Santoro. E ambos há uma rede de lavagem de dinheiro e tráfico que se estende do México ao Brasil e Argentina. Ri sem humor. Isso é loucura. Silva é um empresário legítimo. Meu pai é... Seu pai é brilhante. Luan interrompeu. Um gênio legal que encontrou maneiras de manipular o sistema. Mas ele também trabalha para algumas das pessoas mais perigosas do continente. Senti raiva crescendo em meu peito. Você não sabe nada sobre o meu pai? Sei mais do que você imagina, Luan disse suavemente, e algo em seu tom me fez pausar. Sei, por exemplo, que, além de advogado, ele supervisionou o treinamento de seus filhos em técnicas militares e de espionagem desde jovens, que a família Ferrer tem conexões com ex-agentes de inteligência. Que vocês são treinados não apenas para defender seus clientes nos tribunais, mas para protegê-los de outras maneiras quando necessário. Congelei. Isso não era informação pública. De jeito nenhum. Como você sabe disso? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Porque meu irmão, Daniel, trabalhou para seu pai por 6 meses. Luan respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Como consultor de segurança digital, até desaparecer há 1 ano. Tentei processar a informação. Seu irmão desapareceu? Luan assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele descobriu algo sobre Silva, Santoro e seu pai. Ele me enviou arquivos criptografados, disse que estava vindo para São Paulo para me encontrar, e então nada. Sua voz falhou. Simplesmente desapareceu. Senti uma onda de náusea. E você acha que meu pai... Não sei, Luan respondeu honestamente. Mas sei que está tudo conectado. E quando soube que você viria a São Paulo se encontrar com Silva, pensei que poderia ser minha chance de descobrir algo. Qualquer coisa. Olhei para a pasta em minhas mãos, para as fotos, para os detalhes meticulosos da minha vida. Então tudo foi... pesquisa? A dor em meus olhos deve ter sido palpável, porque Luan atravessou o espaço entre nós em 3 passos rápidos, suas mãos encontrando meu rosto. Não, ele disse com fervor.
Eu tinha uma missão, tinha um plano. Aproximar-me de você, talvez ganhar sua confiança, ver se você poderia, mesmo sem saber, me dar alguma informação sobre Silva, sobre seu pai. Mas então... Então o quê? Perguntei, minha voz apenas um sussurro, seu toque queimando minha pele. Então eu te conheci, ele disse simplesmente. De verdade, e nada saiu como planejado. Nos seus olhos, vi conflito, vi medo, mas também vi algo que reconheci porque espelhava o que eu próprio sentia. Uma conexão que desafiava a explicação racional, que havia surgido em questão de horas, mas parecia antiga como o tempo. Quando você parou de me ver como um alvo e começou a me ver como um homem? Perguntei, minha voz rouca. Sua respiração vacilou. No momento em que nos sentamos naquele café, quando você falou sobre sentir-se preso nas expectativas da sua família, havia tanta honestidade crua em seus olhos. Ele balançou a cabeça, como se ainda estivesse surpreso. Percebi que você não era o que eu esperava. E então, cada minuto depois disso, não pude evitar. Mesmo com a traição, a mentira, a manipulação, meu corpo moveu-se por conta própria. Minhas mãos agarraram sua camisa, puxando-o para perto, nossos lábios colidindo em um beijo que tinha gosto de raiva, confusão e desejo incontrolável. Ele correspondeu com igual fervor, suas mãos em meu cabelo, em minha nuca, nossos corpos pressionados juntos, como se tentássemos eliminar qualquer espaço, qualquer dúvida entre nós. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, apoiei minha testa contra a dele. Eu deveria te odiar, murmurei. Eu sei, ele respondeu, seus dedos traçando meu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Como posso confiar em você agora? Sua expressão ficou séria. Não pode. Não completamente. Seria tolo. Mas estou arriscando minha vida apenas por estar aqui, contando tudo isso. Afastei-me ligeiramente, estudando seu rosto. O que quer dizer? As pessoas para quem seu pai trabalha, para quem Silva trabalha, elas não brincam, Matias. Se souberem que estou investigando, que tenho informações, que contei a você... Um arrepio percorreu minha espinha. Silva me disse hoje para deixar São Paulo. Disse que pessoas perigosas estavam interessadas em mim. Luan empalideceu. Ele sabe. De alguma forma ele sabe. Sabe o quê? Sobre você? Talvez. Ou talvez sobre nós. Sobre ontem à noite. A implicação me atingiu como um soco. Você acha que estão me observando? Nos observando? É possível, ele disse tensamente. Meu apartamento não é seguro. Tenho mudado de lugar a cada poucos dias. Este é apenas temporário. Minha mente girava com possibilidades, com implicações. Se Silva sabia sobre Luan, se sabia sobre nossa conexão, isso explicaria sua insistência para que eu deixasse São Paulo imediatamente. Você precisa vir comigo, decidi abruptamente. Luan piscou surpreso. O quê? Para o México. Hoje à noite. Silva tem um jato esperando. Ele riu incrédulo. Você está sugerindo que eu fuja com você no jato particular do homem que pode estar envolvido no desaparecimento do meu irmão? Não. Estou sugerindo que você confie em mim. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Luan, se o que você diz é verdade, você não está seguro aqui. E se Silva realmente está envolvido em algo ilegal, eu quero descobrir. Quero saber a verdade sobre meu pai. Seus olhos se arregalaram. Você acredita em mim? Sobre seu pai? Hesitei. O conflito evidente em meu rosto. Não sei. Mas sei que há coisas sobre minha família, sobre nossos negócios, que sempre me incomodaram. Perguntas que nunca tive coragem de fazer. E agora você quer respostas. Ele concluiu suavemente. Sim, e quero ajudar você a encontrar seu irmão. Luan me estudou longamente, seus olhos vasculhando os meus como se procurasse algo específico. Finalmente, ele assentiu lentamente. Se eu for com você, estarei entrando na toca do lobo. Você estará comigo, corrigi. E juntos, seremos mais fortes do que separados. Um leve sorriso tocou seus lábios. Para alguém que acabou de descobrir que foi enganado, você está sendo surpreendentemente compreensivo. Acariciei sua bochecha com o polegar. Talvez porque, apesar de tudo, sinto que o que aconteceu entre nós foi real. Seu sorriso vacilou, substituído por uma intensidade que fez meu coração acelerar. Foi real. É real. Ele cobriu minha mão com a sua. Tão real que me assusta.
Inclinei-me para beijá-lo novamente, mais suavemente desta vez. Então, você vem comigo? Luan respirou fundo, como se tomasse a decisão mais importante de sua vida. Talvez estivesse... Sim, ele disse finalmente. Vou com você. Naquela noite, enquanto o jato particular de Silva decolava da pista em São Paulo, com destino à Cidade do México, eu segurava a mão de Luan e sabia que estava cruzando um ponto sem retorno. Estava desafiando não apenas Silva, não apenas meu pai, mas toda uma vida de cautela e cálculo, por um homem que havia mentido para mim desde o primeiro momento, um homem que poderia ainda estar mentindo. Mas quando olhei para seu perfil, iluminado pelas luzes suaves da cabine, quando senti o calor de sua mão na minha, soube que, mentira ou verdade, estava completamente, irrevogavelmente perdido por ele. E pela primeira vez na vida, não me importei com as consequências. O que eu não sabia era o quão severas essas consequências seriam. Uau! As coisas estão esquentando para Matias e Luan. O que acontecerá quando eles chegarem ao México? Silva descobrirá a traição? E o que Matias descobrirá sobre seu próprio pai? Para não perder o desfecho dessa história de amor e intriga, deixe seu like e se inscreva para receber a conclusão assim que for publicada. Compartilhe suas teorias nos comentários. O jato particular de Silva pousou na Cidade do México pouco depois do amanhecer. Conforme as rodas tocavam a pista, senti Luan apertar minha mão com mais força. Seus olhos, cansados após uma noite inquieta, encontraram os meus. Ainda dá tempo de você desistir, murmurei, acariciando seu rosto com meu polegar livre. Posso arranjar para você voltar a São Paulo ou para qualquer outro lugar. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. E perder a chance de entrar na Toca do Lobo? Que tipo de jornalista seria eu? Havia algo em seu tom de voz, uma falsa leveza que mascarava um medo real, que fez meu coração apertar. Vai ficar tudo bem, prometi, mesmo sabendo que era uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Você nem acredita completamente em mim ainda, ele respondeu, seus olhos estudando os meus intensamente, sobre seu pai, sobre Silva. Era verdade. Parte de mim ainda resistia à ideia de que meu pai, o homem que me ensinou a nadar, que me levava para a universidade nas manhãs frias de inverno, que sorria com orgulho em minha formatura, pudesse estar envolvido em algo tão sinistro, que pudesse estar conectado ao desaparecimento do irmão de Luan. Confio em você, respondi simplesmente. O resto, vamos descobrir juntos. Não mencionei que havia mandado uma mensagem discreta para meu irmão mais velho, Alejandro, antes de embarcarmos. Preciso te ver. Urgente, somente nós dois, sem comunicar, pai. A resposta tinha sido imediata e típica de Alejandro. Meu apartamento. 9R. Venha limpo. Venha limpo. Nosso código para certifique-se de que não está sendo seguido. Do aeroporto, fomos diretamente para meu apartamento em Polanco, um dos bairros mais exclusivos da Cidade do México. O sol da manhã já banhava os prédios modernos e as ruas arborizadas com uma luz dourada quando passamos pelo portão de segurança reforçado do edifício. Uau! Luan murmurou quando entramos no amplo apartamento duplex. Você realmente é rico. Sorri apesar da tensão. Isso te incomoda? Ele percorreu o ambiente com os olhos, os amplos janelões com vista para o Parque Chapultepec, a decoração minimalista e cara, as obras de arte originais nas paredes. Não, respondeu finalmente, voltando seu olhar para mim. Apenas torna tudo isso ainda mais surreal. Passei por ele deixando minha mala no chão e me dirigi ao painel de segurança disfarçado como um termostato elegante. Digitei um código de 12 dígitos. Sistema de segurança de última geração, expliquei. Detectores de movimento, sensores térmicos, vidros à prova de balas. Agora estamos configurados para casa segura, o nível mais alto de proteção. Luan ergueu uma sobrancelha. Todos os advogados do México vivem assim? Ou só os filhos de Carlos Ferrer? Desviei o olhar. Meu pai sempre foi cauteloso, cauteloso. Luan repetiu suavemente. É uma palavra para isso. Suspirei, verificando meu relógio. Tenho que sair em 1 hora. Preciso me encontrar com alguém. Quem?
Luan perguntou imediatamente, tensão evidente em sua postura. Meu irmão, Alejandro. Hesitei. Ele pode nos ajudar. Você contou a ele sobre mim? Sobre nós? Não. Aproximei-me, segurando seu rosto entre minhas mãos. Luan, você precisa confiar em mim. Alejandro, ele é diferente do resto da família. Ele questionou meu pai mais vezes do que consigo contar. Se há alguém que pode nos ajudar a descobrir a verdade, é ele. Luan estudou meu rosto por um longo momento como se procurasse qualquer sinal de hesitação ou mentira. Finalmente assentiu. Tudo bem, mas tenha cuidado. Sempre tenho, respondi, inclinando-me para beijá-lo suavemente. Descanse um pouco. Há comida na geladeira, roupas limpas no quarto de hóspedes. Fique à vontade. Estarei de volta antes que perceba. Seu olhar me seguiu até a porta. Uma mistura de preocupação e algo mais profundo, mais vulnerável. Matias! Ele chamou quando eu estava prestes a sair. Obrigado por tudo isso. Soube naquele momento que não importava o que descobríssemos. Não importava quão escura fosse a verdade. Eu faria qualquer coisa para protegê-lo. Qualquer coisa. Volto logo. Prometi e fechei a porta. O apartamento de Alejandro ficava em Roma Norte, um bairro boêmio e artístico que refletia perfeitamente sua personalidade, a ovelha negra sofisticada da família Ferrer. Enquanto eu seguia o roteiro de segurança que havíamos aprendido desde crianças, mudanças de táxi, rotas indiretas, verificações constantes para garantir que não estava sendo seguido, não pude deixar de pensar em como Luan havia virado minha vida de cabeça para baixo em apenas 3 dias. 3 dias. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Alejandro abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Outro hábito de nossa peculiar educação. Sempre alerta, sempre vigilante. Manito, ele disse, abraçando-me brevemente antes de me puxar para dentro. Você parece um lixo. Ri sem humor. Obrigado. Você continua encantador como sempre. Ele trancou a porta, 3 fechaduras diferentes, e me conduziu até a sala de estar minimalista, dominada por prateleiras repletas de livros. Alejandro, com seus 38 anos, tinha o físico definido de um atleta e a mente afiada de um estrategista. De todos os irmãos Ferrer, ele era o que mais se rebelara contra o controle de nosso pai, recusando-se a entrar no escritório de advocacia para, em vez disso, fundar uma ONG de direitos humanos. Uma escolha que quase o fez ser deserdado. Café? Ele ofereceu, já servindo 2 xícaras sem esperar resposta. Obrigado. Aceitei a xícara e tomei um gole, sentindo o líquido amargo e forte despertar meus sentidos exaustos. Alejandro se sentou no sofá à minha frente, examinando-me com olhos perspicazes. Então, qual é a emergência que exige tanto segredo? Respirei fundo. Por onde começar? O que você sabe sobre Miguel Santoro? Perguntei finalmente. Meu irmão ficou imóvel, apenas seus olhos se estreitando ligeiramente. O cliente de papai? O traficante que ele livrou da prisão perpétua há alguns anos? Sim. E sobre a conexão dele com Francisco Silva? Alejandro colocou sua xícara na mesa lentamente, com precisão calculada. Por que está perguntando isso, Matias? Responda, por favor. Ele me estudou por um longo momento. Silva é o intermediário, o homem no meio. Ele lava o dinheiro de Santoro através de empresas legítimas, depois o distribui para seus associados em toda a América Latina. Fez uma pausa. Mas você já sabe disso. O que realmente quer saber? Meu coração martelava contra minhas costelas. Nosso pai, quanto ele sabe? Um sorriso sem humor curvou os lábios de Alejandro. Nosso pai orquestra tudo, manito. Sempre orquestrou. A confirmação, mesmo já esperada, atingiu-me como um golpe físico. Tentei manter a compostura. Você tem provas? Algumas. Nada que se sustentaria em tribunal. Meu irmão se inclinou para a frente. Agora me diga por que está perguntando essas coisas. O que aconteceu em São Paulo? Contei tudo. Sobre Luan, sobre nosso encontro, sobre as revelações de ontem à noite. Sobre Daniel, o irmão desaparecido. Sobre nossa fuga no jato de Silva. Enquanto eu falava, o rosto de Alejandro passava por várias emoções. Surpresa, preocupação, compreensão e, finalmente, resolução. Você está apaixonado por ele.
Ele disse quando terminei. Não era uma pergunta. Não respondi imediatamente. Estava apaixonado por Luan? Após apenas 3 dias, seria possível? A intensidade do que sentia, o desejo quase doloroso de protegê-lo, de estar com ele, de construir algo real apesar das mentiras iniciais, era sufocante. Sim, admiti finalmente. Estou. Alejandro suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Você sempre foi o mais romântico de nós, não é? Por baixo de toda aquela fachada fria de advogado implacável. Você vai me ajudar? Perguntei, ignorando seu comentário. A descobrir se nosso pai sequestrou ou matou o irmão do seu novo namorado? A confrontar o império criminoso que nossa família construiu? Alejandro soltou uma risada curta e sem humor. Claro que vou. É o que venho tentando fazer há anos. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Obrigado. Não me agradeça ainda. Seu rosto ficou sério. Se Silva te trouxe de volta com seu jato particular, nosso pai já sabe que você está na cidade. E se ele descobrir sobre Luan? Não precisou terminar a frase. O medo voltou em força total. Preciso voltar para ele, disse, levantando-me abruptamente. Agora. Alejandro assentiu. Vou te dar o que tenho sobre Silva e Santoro. E vou procurar informações sobre Daniel Almeida. Ele hesitou. Matias, você precisa ser extremamente cuidadoso. Se nosso pai suspeitar do que você está fazendo, eu sei. Olhei para meu irmão mais velho, o rebelde, o modelo que sempre admirei secretamente. Como você fez isso todos esses anos? Viver com esse conhecimento sobre ele, sobre nossa família? Um sorriso triste tocou seus lábios, com dificuldade. E sabendo que no final, a verdade é mais importante que a lealdade a um nome, a um legado. Alejandro desapareceu em seu escritório e voltou com um pendrive. Tudo que tenho está aqui. Pode não ser suficiente para encontrar o irmão dele, mas é um começo. Peguei o pequeno dispositivo como se fosse ouro puro. Obrigado. Abraçamo-nos brevemente com a intensidade de irmãos que sabem que estão prestes a embarcar em algo perigoso. Tome cuidado, manito, ele murmurou. E venha com ele aqui amanhã. Vamos planejar nosso próximo passo. O táxi me deixou a 2 quadras do meu apartamento, uma precaução habitual. Enquanto caminhava, verifiquei mais uma vez meu telefone. Nenhuma chamada perdida de Luan. Nenhuma mensagem. Senti uma pontada de preocupação, mas a afastei. Meu apartamento era mais seguro que um bunker. Ele estaria bem. Foi ao dobrar a esquina que notei algo estranho. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Os vidros escuros impedindo que se visse o interior. Senti meu corpo tensionar-se automaticamente. Aquele modelo específico, uma SUV Suburban, era o favorito de meu pai para sua segurança pessoal. Apertei o pendrive em meu bolso e continuei andando, mantendo um ritmo casual enquanto minha mente corria em 1000 direções. Se meu pai estivesse em meu apartamento, se tivesse encontrado Luan. Entrei no prédio com um aceno para o porteiro que parecia estranhamente nervoso. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia ser ouvido pelo elevador vazio enquanto subia para minha cobertura. A porta do meu apartamento estava destrancada. Entrei cautelosamente, todos os meus sentidos em alerta máximo. A sala estava vazia, perfeitamente arrumada, exatamente como a deixei. Mas havia algo errado. Um silêncio pesado, quase opressivo. Luan? Chamei, minha voz soando estranhamente alta no apartamento silencioso. Nenhuma resposta. Luan? Desta vez mais alto, movendo-me em direção ao quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente, preparando-me para o pior. O quarto estava vazio, a cama intocada. Nenhum sinal de Luan. Uma onda de pânico começou a crescer em meu peito enquanto verificava todos os outros cômodos. Meu quarto, o escritório, até mesmo os banheiros. Nada. Luan havia desaparecido. Foi quando notei o detalhe que meu estado de pânico havia ignorado inicialmente. Meu tablet, normalmente guardado na gaveta da mesa de cabeceira, estava sobre a cama, ligado. Aproximei-me e vi que exibia uma única mensagem. Torre Ferrer, escritório do seu pai, 12h, venha sozinho. O horror gelado que me invadiu foi tão intenso que por um momento pensei que fosse desmaiar. Meu pai tinha Luan. O pesadelo que começamos a temer em São Paulo havia se concretizado tão rapidamente
que mal tivemos tempo de nos preparar. Olhei para o relógio. 11h15. Tempo suficiente para chegar à Torre Ferrer, o arranha-céu no centro financeiro da cidade que abrigava a sede do Império Ferrer. Tempo suficiente para pensar em um plano. Mas que plano poderia haver contra meu próprio pai? O homem que me ensinou tudo o que sei sobre estratégia, sobre negociação, sobre poder. Com mãos trêmulas, liguei para Alejandro. Ele pegou Luan, disse sem preâmbulo quando meu irmão atendeu. Um momento de silêncio do outro lado. Onde? Em meu apartamento. Quer que eu vá ao escritório dele. 12h. Não vá. Alejandro disse imediatamente. É uma armadilha. É Luan. Respondi simplesmente como se isso explicasse tudo. E explicava. Outro silêncio. Vou encontrar você lá. Entrada dos fundos. 11h45. Não. Ele disse para ir sozinho. Não vou arriscar. Matias. Alejandro interrompeu, sua voz firme. Sei que você o ama. Mas pense como o advogado que é, não como o homem apaixonado. Você precisa de um plano B. Fechei os olhos, lutando contra o pânico, contra o medo corrosivo que ameaçava paralisar meu pensamento racional. Alejandro estava certo. 11h45. Concordei finalmente. Entrada de serviço. A Torre Ferrer se erguia como um monumento à ambição e ao poder da minha família. Seu design elegante e imponente, todo em vidro e aço, dominava o skyline da cidade do México. Enquanto o táxi se aproximava, senti o peso de meu sobrenome como nunca antes. Em vez de entrar pela recepção principal, dei a volta pelo quarteirão a pé, dirigindo-me à entrada discreta usada por funcionários de manutenção e entregas. Ali, encostado contra a parede com um cigarro, um hábito que nossa mãe sempre odiara, estava Alejandro. Plano? Perguntei sem rodeios ao me aproximar. Ele me entregou um pequeno fone de ouvido, quase imperceptível. Comunicação. Já hackeei as câmeras de segurança do andar executivo. Vou ver tudo o que acontece na sala dele. E se ele tiver Luan em outro lugar? Então improvisamos. Alejandro exalou uma nuvem de fumaça. Você tem uma arma? Toquei instintivamente o coldre de tornozelo que havia posto antes de sair. Sim. Não a use a menos que seja absolutamente necessário. Lembre-se com quem estamos lidando. Nosso pai, o homem que nos ensinou a atirar quando tínhamos apenas 10 anos. O homem que insistia em competições de tiro ao alvo durante nossas raras férias em família. Carlos Ferrer, que provavelmente atirava melhor do que nós dois juntos. Entendido. Verifiquei meu relógio. 11h52. Tenho que ir. Alejandro agarrou meu braço. Matias, se as coisas ficarem feias, saia. Encontramos outra maneira. Assenti, mesmo sabendo que não havia chance de eu sair daquele prédio sem Luan. O elevador executivo precisava de uma chave especial que eu sempre carregava. Enquanto subia para o 50º andar, tentei acalmar minha respiração, desacelerar meu coração acelerado. Precisava estar no controle, precisava pensar claramente. As portas do elevador se abriram diretamente para a antessala do escritório de meu pai. A secretária dele, Senhora Vega, mulher severa que trabalhava para nossa família há mais tempo do que eu estava vivo, ergueu o olhar de sua mesa. Sr. Ferrer, ela disse com um leve aceno de cabeça. Seu pai o está esperando. Sem outra palavra, ela apertou o botão sob sua mesa que destravava as enormes portas duplas de madeira escura. Inspirei profundamente e entrei. O escritório de Carlos Ferrer era uma declaração de poder, amplo, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade, decorado com antiguidades valiosas e arte moderna em igual medida. E ali, sentado atrás de sua imponente mesa de carvalho, estava o homem que eu chamava de pai. Aos 65 anos, Carlos Ferrer ainda era uma presença comandante. Cabelos grisalhos perfeitamente aparados, terno impecável feito sob medida, olhos astutos que pareciam ver através de qualquer fachada. Aqueles olhos, os mesmos que eu herdara, estavam agora fixos em mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Matias, ele disse, sua voz profunda e controlada como sempre, pontual como sempre. Onde ele está? Perguntei sem preâmbulos, meus olhos varrendo rapidamente o escritório. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Direto ao ponto.
Admiro isso. Ele pressionou um botão em sua mesa. Tragam nosso convidado. Uma porta lateral, que levava a uma pequena sala de conferências, se abriu, e 2 homens entraram escoltando Luan. Meu coração saltou ao vê-lo vivo, aparentemente ileso, apesar da expressão de medo em seus olhos. Matias, ele murmurou ao me ver, alívio visível em seu rosto. Dei um passo em sua direção instintivamente, mas os guarda-costas o mantiveram firmemente no lugar. Interessante, meu pai comentou, observando nossa interação com interesse clínico. Silva mencionou que você havia desenvolvido uma fixação pelo Sr. Almeida, mas confesso que não acreditei inteiramente. Seus olhos astutos estudaram meu rosto. Agora vejo que ele estava certo. Deixe-o ir, exigi, mantendo minha voz firme apesar do medo que corroía meu interior. Ele não tem nada a ver com nada disso. Um sorriso frio tocou os lábios de meu pai. Ao contrário, o Sr. Almeida tem tudo a ver com isso. Ele fez um gesto para que os guardas empurrassem Luan para uma cadeira diante de sua mesa. Não é mesmo, Sr. Almeida? Ou devo chamá-lo de Luan Almeida, jornalista investigativo, irmão de Daniel Almeida? O sangue congelou em minhas veias. Ele sabia. Claro que sabia. Onde está meu irmão? Luan perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Meu pai o ignorou, seus olhos nunca deixando os meus. Quase 1 ano de vigilância. E então você entrega tudo em 3 dias por causa de um rosto bonito. Ele balançou a cabeça. A decepção evidente. Pensei ter te criado melhor que isso, Ijo. Onde está Daniel Almeida? Repeti a pergunta de Luan, dando um passo à frente. Carlos Ferrer suspirou, como se entediado com a conversa. Daniel Almeida está morto. Ouvi o som estrangulado que escapou da garganta de Luan, como se tivesse levado um golpe físico. Vi seus ombros caírem, seu rosto empalidecer. Não, ele sussurrou. Não, você está mentindo. Não estou, meu pai respondeu calmamente. E surpreendentemente não tive nada a ver com isso. Seus olhos frios encontraram os de Luan. Seu irmão meteu o nariz onde não devia. Descobriu coisas sobre Santoro que nem mesmo eu sabia. Foi Santoro quem o eliminou. Você sabia! Acusei, a raiva começando a superar o medo. Você sabia e não fez nada. Meu pai me encarou com surpresa genuína. E o que você esperava que eu fizesse, Matias? Arriscar tudo que construímos como família, por um funcionário que traiu minha confiança? A frieza de suas palavras, a completa falta de remorso, atingiu-me como um tapa. Era como se, de repente, eu estivesse vendo meu pai pela primeira vez. Não o homem que me ensinou a nadar, que sorria com orgulho em minha formatura, mas o homem que construiu um império sobre segredos e sangue. Você é um monstro, sussurrei. Algo lampejou brevemente nos olhos de meu pai. Mágoa, talvez, ou apenas irritação. Sou um sobrevivente, filho. Sou um protetor. Tudo que fiz, cada decisão que tomei, foi para proteger nossa família, nosso legado. Mentiras. Luan disse subitamente, sua voz rouca de emoção. Você fez por poder, por dinheiro. Meu pai o olhou com algo próximo à pena. Você é jovem, Sr. Almeida, idealista. Acredita que o mundo pode ser dividido nitidamente em bem e mal. Ele se recostou em sua cadeira. A realidade é muito mais complexa. Não para meu irmão, Luan retrucou, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Para ele, não houve nenhuma complexidade, apenas morte. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Através do pequeno fone em meu ouvido, pude ouvir Alejandro respirando tensamente, atento a cada palavra. O que você quer? Perguntei finalmente a meu pai. Por que nos trouxe aqui? Carlos Ferrer apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos sob o queixo. Um gesto que eu conhecia bem, que eu mesmo havia adotado ao longo dos anos. Quero o que seu amante tem, ele disse simplesmente. Os arquivos que Daniel enviou a ele antes de morrer. As provas. Vi o choque passar pelo rosto de Luan, seguido por uma compreensão sombria. Você sabia, ele murmurou. Sabia o tempo todo que Daniel havia me enviado algo. Claro que sabia, meu pai respondeu com impaciência. Monitoramos todos os contatos de Daniel antes e depois de sua desaparição. Sabíamos que ele havia enviado arquivos criptografados para você.
O que não sabíamos era a chave de descriptografia. E você acha que eu vou simplesmente te dar isso? Luan perguntou com um riso amargo. Sim, meu pai respondeu calmamente. Em troca da vida de meu filho. O mundo pareceu congelar ao meu redor. O quê? Consegui dizer através da garganta subitamente seca. Carlos Ferrer inclinou a cabeça, me estudando com aqueles olhos calculistas que eu conhecia tão bem. Você se comprometeu, Matias. Se aliou a este homem contra a sua própria família. No mundo em que vivemos, isso tem consequências. Você mataria seu próprio filho? Perguntei incrédulo. Um flash de emoção, raiva, mágoa, cruzou o rosto de meu pai. Não seja dramático. Preferiria 1000 vezes não ferir um fio de cabelo seu. Seus olhos se endureceram. Mas não posso e não vou permitir que anos de trabalho, uma rede inteira de poder e influência, sejam destruídos porque meu filho decidiu pensar com a parte errada de sua anatomia. Não dê a ele, Luan. Falei imediatamente, meus olhos encontrando os dele. Não importa o que ele ameace fazer comigo. Luan me olhou desesperado. Matias, Sr. Almeida, meu pai interrompeu friamente. Tem 10 segundos para me dizer onde estão os arquivos e qual é a chave, ou assistirá enquanto meus homens quebram os dedos do meu filho, um por um. No fone de ouvido, ouvi Alejandro praguejar baixinho. Estou a caminho. Mantenha-o falando. Luan olhava de mim para meu pai, o pânico evidente em seus olhos. Não faça isso, ele implorou. Por favor. 5 segundos. Meu pai continuou impiedosamente. Dei um passo à frente colocando-me entre Luan e meu pai. Você terá que passar por mim primeiro. O rosto de Carlos Ferrer se contraiu em uma expressão de fúria contida. Você realmente o escolheria em vez da sua própria família? Um homem que mal conhece? Eu escolho o que é certo, respondi, surpreso com a firmeza em minha própria voz. Algo que você parece ter esquecido há muito tempo. Matias! Luan começou, mas foi interrompido pelo som súbito da porta do escritório sendo aberta com violência. Alejandro entrou, uma arma apontada firmemente para nosso pai. Acabou, papai, ele disse calmamente. Os guardas imediatamente sacaram suas armas, criando um impasse tenso. Meu pai permaneceu impressionantemente calmo, apenas uma leve tensão em sua mandíbula revelando sua surpresa. Alejandro, ele disse lentamente. Devo admitir que não esperava por isso. Mesmo de você. Deveria ter esperado. Meu irmão respondeu. Venho tentando expor você há anos. E agora finalmente tenho o que preciso. Meu pai franziu o senho. Do que está falando? Desta conversa inteira, transmitida ao vivo para o procurador-geral. Com quem devo mencionar, tenho mantido uma colaboração muito produtiva nos últimos meses. Vi o exato momento em que meu pai percebeu a extensão de sua vulnerabilidade, um lampejo de incerteza, quase medo, passando por seus olhos normalmente seguros. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz havia perdido parte de sua confiança. Destruiria nossa família. Não, Alejandro respondeu firmemente. Salvaria o que resta dela. Salvaria Matias de se tornar você. Um pesado silêncio caiu sobre a sala. Através das enormes janelas, o sol do meio-dia banhava o ambiente em uma luz dourada que parecia estranhamente inadequada para o momento sombrio. Foi quando ouvimos o som, sirenes aproximando-se rapidamente. Muitas sirenes. Você realmente fez isso? Suspirei, olhando para meu irmão com uma mistura de choque e admiração. Já era hora de alguém fazer, ele respondeu sem tirar os olhos de nosso pai. Carlos Ferrer parecia ter envelhecido uma década em minutos. Seus ombros, normalmente eretos com orgulho, caíram levemente. Meus próprios filhos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós, depois de tudo que fiz por vocês. Tudo que fez conosco, corrigi. Você nos transformou em armas, pai. Nos treinou para sermos extensões da sua vontade, peças no seu tabuleiro de xadrez. Nunca nos viu realmente como filhos, apenas como herdeiros. A dor em seus olhos parecia genuína, e por um momento, senti uma pontada de dúvida. Tinha sido sempre assim? Ou houve um tempo em que ele era apenas um pai, antes que o poder o corrompesse completamente? O som das sirenes estava mais próximo agora,
Os guardas olhavam nervosamente para meu pai, esperando instruções. Com um gesto cansado, ele indicou que abaixassem as armas. Acabou, ele disse simplesmente. Corri para Luan, libertando-o das amarras que prendiam seus pulsos à cadeira. Suas mãos tremiam quando as tomei nas minhas. Você está bem? Perguntei, examinando seu rosto em busca de sinais de ferimentos. Ele assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele matou Daniel, sussurrou. A realidade da perda finalmente se estabelecendo. Ele realmente matou meu irmão. Foi Santoro, corrigi suavemente, embora soubesse que a distinção significava pouco. Meu pai era culpado, se não pela ação, pela omissão, pela complacência, pelo sistema que ajudara a construir. O barulho de portas sendo abertas com violência, passos pesados e ordens gritadas encheu o andar executivo. Em segundos, o escritório foi invadido por policiais fortemente armados. As próximas horas passaram em um borrão de depoimentos, declarações formais e burocracia legal. Alejandro, sempre o estrategista, havia planejado tudo meticulosamente. A colaboração com o procurador-geral não era blefe. Há meses ele vinha construindo um caso contra nosso pai, Silva e Santoro, reunindo evidências, conectando pontos. Quando finalmente fomos liberados, já era noite. Luan e eu permanecemos em silêncio no táxi que nos levava para o apartamento de Alejandro. Meu próprio apartamento já não parecia seguro, nem familiar. O que acontece agora? Luan perguntou finalmente, sua voz pequena e vulnerável na escuridão do carro. Tomei sua mão na minha, entrelaçando nossos dedos. Justiça para seu irmão, para todas as vítimas de Santoro, de Silva, do meu pai. Ele virou o rosto para mim, seus olhos refletindo as luzes da cidade que passavam pela janela. E nós? O que acontece conosco? Era a pergunta que eu vinha evitando desde que tudo começara a desmoronar. Em meio ao caos e à adrenalina da crise, não havia espaço para pensar no futuro. Agora, com a tempestade momentaneamente abrandada, a pergunta pairava entre nós. Não sei, respondi honestamente. Tudo que sei é que não quero perder você. Um sorriso triste tocou seus lábios. Mesmo depois de tudo? Das mentiras iniciais? Especialmente depois de tudo. Apertei sua mão. Nunca senti nada assim, Luan. Nunca. Ele se inclinou, apoiando a cabeça em meu ombro. Nem eu. O sol se punha sobre a cidade do México, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que refletiam nas janelas dos arranha-céus. Do terraço do meu apartamento de cobertura, eu observava a cidade aos meus pés, um copo de uísque na mão, enquanto tentava apagar da memória tudo o que havíamos passado. Foi quando meu celular vibrou, uma mensagem, um endereço. 15 minutos depois eu estava lá, em um quarto de hotel de luxo no centro histórico. A porta estava entreaberta. Entrei sem hesitar. Luan estava de pé junto à janela, o corpo esguio recortado contra o céu noturno da cidade do México. Ele se virou lentamente ao ouvir meus passos. Nossos olhares se encontraram, e todo o ar deixou meus pulmões. Aquele olhar, intenso, profundo, quase doloroso de tão belo, ainda tinha o poder de me desarmar completamente. Você veio, ele disse, a voz baixa carregando aquele sotaque brasileiro que fazia meu corpo inteiro estremecer. Eu sempre viria para você, respondi, atravessando o quarto em passos largos. Quando nos encontramos não houve palavras, apenas o impacto de nossos corpos, a urgência das minhas mãos em seu rosto, em seus cabelos, a pressão quase violenta dos meus lábios contra os dele. Ele correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos agarrando minha camisa, puxando-me para mais perto, como se quisesse fundir nossos corpos. O beijo tinha gosto de saudade, de desejo, de promessa, de feridas ainda cicatrizando e esperanças renascidas. Senti o calor de sua pele sob minhas palmas, o tremor de seu corpo contra o meu. Senti sua falta. Ele sussurrou contra meus lábios. Foram apenas 3 dias, respondi com um sorriso, afastando-me ligeiramente para admirar seu rosto. 3 dias longe de você é uma eternidade, ele murmurou, traçando os contornos do meu rosto com dedos reverentes. O julgamento de meu pai ainda estava em andamento.
Um processo complexo e doloroso que mantinha o nome Ferrer constantemente nos noticiários. Alejandro havia assumido o controle do império familiar, implementando mudanças radicais, limpando décadas de corrupção. Eu trabalhava ao seu lado, reconstruindo do zero, tentando criar algo que pudéssemos finalmente encarar com orgulho. Luan havia permanecido no México, sua investigação sobre Santoro e Silva se transformando em um livro. A morte de Daniel havia sido oficialmente investigada, seu corpo finalmente encontrado e dado um sepultamento digno. A dor da perda nunca desapareceria completamente, mas Luan estava aprendendo a conviver com ela, transformando-a em combustível para sua busca por justiça. E nós estávamos aprendendo a confiar novamente, a construir algo real a partir de um início tão conturbado. Tenho uma pergunta para você, disse, guiando-o para a varanda do quarto de hotel, onde uma mesa elegantemente posta para dois aguardava, iluminada por velas. Luan ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você planejou tudo isso? Com a ajuda de Alejandro, admiti. Ele está ficando assustadoramente bom em ser romântico por procuração. Luan riu, o som mais puro e bonito que eu conhecia. Então, qual é a pergunta? Respirei fundo, sentindo o peso da pequena caixa em meu bolso. Estávamos juntos há apenas 3 meses, mas depois de tudo que havíamos enfrentado, parecia uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, apenas o começo. São Paulo tem boas oportunidades para advogados? Perguntei, observando cuidadosamente sua reação. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você está pensando em se mudar para o Brasil? Estou pensando em me mudar para onde quer que você esteja, respondi segurando suas mãos. Alejandro pode cuidar da reconstrução aqui. E eu preciso de um novo começo, Luan. Nós precisamos. Matias, ele começou, a emoção tornando sua voz rouca. Eu te amo, disse simplesmente, e quero construir uma vida com você, longe das sombras do passado. Luan engoliu em seco, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Isso soa suspeitamente como um pedido. Sorri, tirando a pequena caixa do bolso e abrindo-a para revelar 2 alianças simples de platina. É exatamente isso que é. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo livremente por seu rosto. Você tem certeza? Depois de tudo, por causa de tudo, corrigi. Você me salvou, Luan, da mentira que era minha vida, da pessoa que eu estava me tornando. Tomei seu rosto entre minhas mãos. Você me mostrou que ainda havia algo bom em mim, algo digno de ser salvo. Ele fechou os olhos, inclinando-se contra meu toque. Sim, sussurrou finalmente. Sim para tudo. Naquela noite, com a cidade pulsando abaixo de nós e as estrelas como testemunhas silenciosas, selamos nossa promessa com beijos, com toques, com palavras sussurradas. E quando o amanhecer finalmente chegou, iluminando o quarto com uma luz dourada e esperançosa, soubemos que estávamos finalmente no começo certo. Um começo que não havia nascido do fim, mas da verdade, da coragem, do amor. Espero que tenham gostado da jornada emocionante de Matias e Luan. Se você se emocionou com essa história de amor, traição e redenção, deixe seu like e compartilhe com amigos que apreciam um bom romance. Para mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Qual foi sua parte favorita? Deixe nos comentários.